Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Programação em C. Você que já passou pela aula zero, ou se você não fez a aula zero, sem problema nenhum, aqui a gente inicia o conteúdo de fato a respeito da programação em linguagem C. Tá? Então a gente vai focar alguns pontos aqui. Inicialmente a gente vai ver basicamente a estrutura, né, da linguagem C, entender um pouquinho ali dessa contextualização. E vamos lá, eu vou trazer aqui o conteúdo para você. Os primeiros passos aqui, né, e conceitos básicos a respeito dessa parte de programação em linguagem C. Lembrando que o foco aqui é o entendimento da linguagem, da programação na linguagem. Lógico que também se aborda ali conceitos de lógica. Então, para você que está aprendendo lógica, quer entender aí, vai querendo ou não, a gente vai trabalhar esses conceitos aqui, tá bom? Então, dentro do contexto aqui dessa aula 1, né, o que a gente vai estar falando, né? Introduzir os fundamentos de programação e as particularidades da linguagem C, visando iniciantes, né? No caso, quem está começando com a linguagem, né? Aqui vai ser explorado conceitos essenciais e a importância das linguagens de programação, né? Além de apresentar a estrutura básica de um programa em C, usando o exemplo Hello World. A gente já fez isso na aula passada, mostrando ali uma parte básica da estrutura que a gente vai estar utilizando e ali um conceito simples de um Hello World, apresentando ali em execução. Aqui a gente vai dar uma ênfase maior na questão da estrutura, né? Essa estrutura inicial de uso da linguagem C. Então aqui o objetivo, né, compreender o que é programação e a importância das linguagens simbólicas, até porque a linguagem C é uma delas. Então, só para entender o conceito, o contexto do que é programação. Então, programação nada mais é que um processo de criar software por meio de instruções que um computador pode entender. Isso é óbvio, né? Já consegue visualizar isso, que é um processo automatizado, né, de instruções. Sequências lógicas instruídas de uma forma sequencial, no caso, enfim, depende o paradigma de programação, mas na prática seria isso, né? Então, linguagens simbólicas como a linguagem C permite que nós programadores, escrevam essas instruções de forma mais compreensível e gerenciável, e aí quem vai fazer a compilação, né, caso programa, né? Neste caso aqui temos a IDE que a gente está utilizando, que é o C++, onde já vem ali incorporado esse compilador que faz a conversão, a tradução dessa linguagem nossa, né, que é uma linguagem simbólica, para uma linguagem de máquina. Então, a habilidade de programar é essencial no mundo digital e praticamente todos os dispositivos eletrônicos dependem de software para operar, e a gente sabe que a gente está numa convergência digital muito grande. Daqui para frente a gente não vai, eu desconheço qual negócio ou regra de negócio que não vai fazer uso de software, né? Então, saber trabalhar com sistemas ou saber desenvolver sistemas vai ser um diferencial, com certeza. Bom, vamos conhecer primeiro aqui um breve histórico da linguagem C. A linguagem C ela foi desenvolvida na década de 70 por Dennis Ritchie. Originalmente foi criada para desenvolver sistemas operacionais como Unix. Eu sei e entendo, compreendo. Tem muitos autores e muitos professores que não gostam da utilização da linguagem C como uma linguagem para iniciantes. Mas assim, sempre vai haver uma vantagem e uma desvantagem, né? Muitos preferem usar o Python, outros preferem usar o JavaScript, enfim, é mais a questão da didática, mais a questão do gosto, mas o fato é que a linguagem C, ela tem ela é uma das linguagens de programação mais populares, inclusive até hoje. Não recentemente, o governo dos Estados Unidos está tentando fazer essa migração, né? Tentar parar de usar, né, o C++, que é uma evolução da linguagem C, que tem suporte à orientação a objeto e tudo mais. A linguagem C não tem isso, né? Mas é amplamente usado em software de sistemas, entre jogos, ambientes onde o desempenho aí é mais crítico. Tem muito sistema legado ainda que faz uso da linguagem C++, né, C++, enfim,
que tem aí uma evolução da linguagem C, né? Uma origem, né? Uma evolução da linguagem C para ter suporte a outros recursos, a outros paradigmas mais atuais. E aí, para a gente entender o fluxo de desenvolvimento de código, né? Desde o código até o executável, o fluxo do desenvolvimento da programação envolve várias etapas, tá? Só para a gente compreender. O primeiro programador vai escrever esse código-fonte em uma linguagem de programação. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uso da linguagem C. E esse código, então, passado para um computador, né? No caso, um compilador, que vai traduzir essas instruções legíveis para a nossa linguagem, para o formato que o computador pode entender, gerando, assim, o código de máquina, no caso, o executável, né? Finalmente, o código de máquina é convertido em um arquivo executável, ou seja, é empacotado isso de uma maneira que a gente consiga executar dentro do sistema operacional. E esse processo é fundamental para que o software funcione corretamente. Então, tudo depende da funcionalidade, da aplicabilidade. Vai ter sistemas que eu vou estar desenvolvendo, eles não vão rodar isso em um desktop, por exemplo, vai rodar isso dentro de um software de smartphone ou até mesmo num software cloud, enfim, dentro de um ambiente cloud, né? Uma estrutura cloud, lá entre outras coisas. Arquitetura embarcada, né? Então, assim, hoje tem uma infinidade aí de recursos e locais onde que a gente possa desenvolver e operar aí. Bom, então, assim, a gente já tem essa visão, mais ou menos, né? E como que é a estrutura do programa, que é agora que a gente vai estar abordando. Então, eu mostrei na aula passada ali a questão da inclusão das bibliotecas, até comentei sobre isso, né? Então, se a gente pegar aqui dentro do nosso Dev C++, tem ali esse editor, né? Eu fiz essa sugestão do editor do Dev C++, mas fica a teu critério. Se você quiser usar online GBD, se quiser utilizar outra IDE, o Visual Code, por exemplo, tudo bem. A diferença é que o Visual Code você vai ter que ali instalar um GCC, né, para poder, que não me engano, você vai ter que instalar ali o compilador, né, para rodar ali a versão, mas acho que é o GW, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo agora. Mas você vai ter que fazer toda a configuração. Então aqui é algo mais para quem está começando. Não que eu esteja aí não te desmotivando, né, fazer uso. Pode fazer o uso sem problema nenhum, só que tu vai ter um trabalhinho extra aí. Se o objetivo é aprender a linguagem C, né, o contexto ali, a linguagem especificamente, não se preocupar com IDE, vai no que dá certo, vai no Dev C++, vai no Online GBD, usa esses recursos que é sucesso, tá certo, tá bom? Então aqui para a gente poder fazer, vamos fazer um parelhamento aqui, né? A gente vai abrir o código e vai também ver o material que eu desenvolvi ali. Então vamos lá, a gente vai fazer aqui um file new, source file new, né? Ou Ctrl N, se você vir aqui Ctrl N, você vai carregar também a interface. E aí, se a gente analisar dentro do contexto que ele pede, né? As bibliotecas são conjuntos de funções pré-definidas que os programadores podem utilizar para facilitar o desenvolvimento. A inclusão de bibliotecas é uma prática comum na programação em C, permitindo acesso a funções importantes como entrada e saída de dados. Lógico, tem linguagem que eu não preciso mais fazer declaração de bibliotecas? Sim. Linguagens mais modernas, concordo. Linguagem C só funciona dessa forma? Sim, só funciona dessa forma. Então a biblioteca std.io ou standard.io, né, Standard Input Output, fornece funções para leitura e escrita de console, como printf e scanf. A biblioteca é feita através da diretiva include, que informa o compilador quais funções são disponíveis para o programa. Então, se a gente voltar lá no nosso editor, a gente vai ter que fazer a inclusão, né? Então, include a biblioteca que a gente vai fazer uso. Neste caso aqui, a gente vai estar usando a std.io.h, standard.io. É essa biblioteca que a gente vai estar fazendo uso nas maioria das aulas, né? Beleza. A partir do momento que a gente fez a inclusão, a gente tem a função principal, que é a função main. Isso eu já mostrei na aula passada. A função main é onde a execução de um programa C começa. Todo programa C deve incluir uma função main que contém o código que será executado. A estrutura básica da função main é int main, né? Pode colocar lá só main, enfim, depende muito do compilador.
depende muito do editor. Ah, se eu pegar aqui o deve ser mais e fazer só o main, ele vai aceitar? Ele vai aceitar. Esse aqui vai aceitar. Mas assim, se eu quiser executar, pode ser que dê algum problema? Pode ser que dê algum problema, fato, né? Então, geralmente, trivialmente, o pessoal faz a utilização do int main. Por que do int main? Né? Então, o int main, vamos voltar para cá. Aqui. O int main, né, especificamente, aqui, o tipo int nesse caso, né, ele indica o quê? Que a função retornará um valor inteiro ao sistema operacional quando a execução terminar. Geralmente, a gente coloca ali o 0, para indicar que é o sucesso. Então, quando a gente faz ali a inclusão, né, nesse caso aqui, a gente coloca o quê? Um return 0. Para quê? Para a gente indicar que quando ele fazer a execução do que está aqui, vai retornar isso aqui, 0 na tela, né? Então, até mesmo se eu executar isso aqui, ó, deixa eu só salvar isso aqui. Ó, eu salvei ele aqui, vou compilar, vai me retornar aqui o valor 0, por quê? Indica que ele chegou até essa parte do código, tá bom? Então, eu tenho esse recurso aqui para indicar, né? Então, ele é dentro dessa função que serão colocadas as instruções que o programa precisa. Nesse caso, especificamente aqui, né? Aqui dentro, né? A gente tem esse recurso, tá? Então, voltando para cá. As instruções terminadas por ponto e vírgula. Então, dentro do main, né? Dentro aqui do main, vocês viram aqui, ó, instruções terminadas em ponto e vírgula. Por que isso? Na linguagem C, cada instrução deve ser finalizada com ponto e vírgula, e isso informa o compilador que a instrução foi concluída e que uma nova instrução pode começar, provavelmente na próxima linha, né? Por exemplo, ao usar a função printf para exibir uma mensagem, deve se terminar com a linha em um ponto e vírgula. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso printf, nosso famoso hello world. Tá? Temos aqui ponto e vírgula no final. Se eu não adicionar esse ponto e vírgula no final e fazer a execução, o que vai acontecer? Ele vai apresentar um erro, né? E é muito importante também que a gente entenda, a gente aprenda, né, a observar estes erros aqui, ó. Olha lá, falando aqui, expected o quê? Ponto e vírgula before return. Então, antes do return, ele esperava que tinha aqui um ponto e vírgula. Agora que eu estou executando com esse ponto e vírgula, ele vai trazer aqui, né? Inclusive até escrevi errado aqui o hello world, né? Aqui, ó. Tá bom? Então, partindo do pressuposto que temos isso aqui, vamos analisar o próximo elemento, tá? A ausência disso aqui sempre vai ocasionar um erro de sintaxe, pois o compilador não consegue entender de onde a instrução termina e começa outra, né? Então, a partir desse pressuposto aqui, né, a gente vai chegando às nossas conclusões. Bom, aqui a gente explorou os conceitos fundamentais da programação e como a linguagem C funciona basicamente, nesse conceito de estrutura. Bom, principais elementos que compõem esse desenvolvimento como a função principal e a inclusão de bibliotecas. Então, aqui a gente está falando da main e biblioteca. A gente adicionou aqui um recurso de saída. Então, a gente vai ter na próxima aula, que é a aula 2, de falar sobre entrada e saída de dados. Aqui a gente já antecipou aqui o que seria uma saída. E só para entender também essa questão, por que geralmente o pessoal utiliza muito esse ponto do return 0. Então, esses conhecimentos são básicos para quem deseja iniciar a jornada e na programação em C, entender como o software é criado e executado. Tá? Então, para você entender, aqui uma linguagem, né, mais aproximada do que a gente fala, eu vou compilar e executar. Nesse caso aqui eu estou utilizando o F11, né, compile and run, sempre lembrando que o arquivo .c, se for C++, ele vai rodar também. Sim, concordo, ele herdou todas as propriedades da linguagem C, tudo bem. A sintaxe também, tudo bem. Mas para a gente poder fazer algumas coisas mais especificamente dentro da linguagem C, a gente tem que salvar ele como ponto extensão
ponto C. Então, isso é muito importante, tá? Então, fique bem claro isso também, né? A gente tem que analisar sempre essa questão aqui, ó, ponto C, né? A questão da estrutura do main, a biblioteca, o comando de saída, né? Aqui entender por que o return teve essa, qual que é a função desse elemento aqui no código, né? Então, pessoal, de forma bem simplista, bem básica, eu queria trazer para vocês essa aula 1, mostrando todos esses conceitos. E se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui no vídeo, né? Então tem aqui as redes sociais também, né? Tem o Instagram, tem o LinkedIn, caso você queira fazer conexão. E fico à disposição, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!